Olá para todos e vamos a mais um estudo. O que Jesus foi fazer no inferno? Jesus passou 3 dias no inferno, conforme o texto de 1 Pedro 3, verso 19 e 20. Essa questão é muito debatida entre os estudiosos da Bíblia. Alguns dão a interpretação de acordo com a religião a qual pertencem. Existem divergências quanto à interpretação. Existem textos polêmicos na Bíblia que não dá para bater martelo, onde nem todos têm a mesma interpretação. Eu vou mostrar aqui pelo menos 2 posições diferentes acerca do assunto, que são as hipóteses mais prováveis por parte da maioria. Daí você veja qual destas posições você acha mais coerente no seu entendimento, aquela que você defende. E se você gostar, clique no botão de gostei aí embaixo de você para ajudar na divulgação do vídeo. Vamos ver o que diz o texto para contextualizar o assunto e ficar mais fácil para interpretar. Pedro disse, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. E veja que diz, no qual também foi, se referindo a Jesus, e pregou aos espíritos em prisão. Vamos à primeira posição. Alguns acreditam que Jesus, depois de sua morte, quando morreu, ele desceu até ao inferno e proclamou a sua vitória para aqueles que foram rebeldes nos dias de Noé e hoje estão aprisionados no inferno. Para alguns, esta interpretação é a mais provável pelas seguintes razões. Vamos analisar. Proclamar a vitória não se refere a pregar o evangelho da salvação como se Jesus estivesse dando uma segunda chance para os que foram ao inferno. Hebreus 9, verso 27 diz que após a morte segue-se o juízo. Após a morte não existe mais chance de salvação. Pregar aqui não significa pregar o evangelho salvífico para aqueles que já estão condenados, morreram perdidos. A salvação é pela fé e não por vista ou por consequência ou por medo. A forma é igual para todos. É por fé e não por vista. É em vida. Após a morte, não tem mais chance. Pense bem. Se falar para um criminoso preso, se ele aceitar Jesus, ele sai da cadeia. Então é lógico que ele vai aceitar para sair da cadeia. Se perguntasse antes de ir preso, ele não iria aceitar. A mesma coisa se Jesus fosse dar uma segunda chance para os que estão no inferno, com certeza todos iriam aceitá-lo para sair de lá. Mas agora o inferno é a punição pelo pecado. É um caminho sem volta. Morrer perdido é um caminho sem volta. A outra posição é que Jesus, pelo Espírito Santo, proclamou através de Noé uma mensagem de salvação para aquela geração antediluviana, enquanto Noé preparava a arca. Mas eles rejeitaram e agora estão no inferno aguardando o juízo final, pois no verso diz espírito em prisão, indicando que estão presos. Outros dizem que estes espíritos em prisão são demônios aprisionados no inferno. 2 Pedro 2, verso 4, Judas 1,6, lá diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Então, uma classe de anjos caídos estão presos no inferno. Mas eu não acredito que esses espíritos em prisão são demônios. Vamos provar.
e outros que negam a existência do inferno, como as Testemunhas de Jeová e o Adventismo, eles dizem que estes espíritos em prisão são as pessoas que foram rebeldes nos tempos de Noé, mas analisando bem o texto, vamos ver que não tem lógica. Veja que diz espíritos em prisão. O povo do tempo de Noé não eram espíritos e nem estavam em prisão. Então a possibilidade de ser a geração antediluviana no tempo do dilúvio, como se Jesus pregasse para eles naquele momento, está descartada, porque não são espíritos e nem estavam em prisão. Também não creio que seja demônio, porque diz espíritos dos tempos de Noé, e demônio não é dos tempos de Noé. E diz mais, a longanimidade de Deus os aguardava. Ainda que a longanimidade de Deus os aguardava, mas veja bem, não existe mais chance de perdão para os demônios, pois depois que foram expulsos do céu, alguns foram presos no inferno, conforme 2 Pedro 2, verso 4, Judas 1, verso 6. Então essa possibilidade de ser demônios também está descartada, porque a longanimidade de Deus os aguardava, isso não se aplica a demônio. Porque demônio não tem mais chance. Depois que foram expulsos do céu, não tinham mais chances. A longanimidade de Deus os aguardava se refere à geração do dilúvio. Longânimo. Deus foi longânimo com a geração do dilúvio. Deus deu 120 anos de prazo para eles se arrependerem. E não se arrependeram. Então fica claro, não é demônio. São pessoas mesmo. A outra posição daqueles que não acreditam que Jesus desceu ao inferno é que diz que Jesus, antes de subir, ele desceu às partes mais baixas da terra, a sepultura. Mas veja que Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus subiu com o ladrão ao paraíso no mesmo dia, então como ele antes de subir, ele desceu até o inferno? Ele ficou três dias no inferno? Se ele disse para o ladrão que naquele mesmo dia o ladrão estaria com ele no paraíso, ou ele subiu para o paraíso com o ladrão, ou ele foi para o inferno? E agora? Haveria uma contradição bíblica. Das duas, uma. Ou subiu com o ladrão, ou desceu ao inferno. Ou então as duas coisas ao mesmo tempo, porque Jesus é Deus e ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Temos certeza que Jesus subiu em espírito com o ladrão arrependido. Seu corpo foi sepultado e ressuscitou com seu espírito unindo ao corpo na sepultura ao terceiro dia. Seja qual for a interpretação correta, fica claro que este texto de maneira nenhuma ensina que existe chance de salvação após a morte. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Após a morte, a pessoa segue seu destino. Salvação ou condenação. Ou vai para o paraíso ou vai para o Hades. Existem pontos de interrogação na Bíblia. A Bíblia não tem resposta para tudo. Em Deuteronômio 29, verso 29, ela diz que as coisas encobertas são para o nosso Deus. E as reveladas são para nós e para nossos filhos. Ou seja, nem tudo está revelado na Bíblia. Tudo que é necessário para a pessoa ser salva e andar em comunhão com Deus, está tudo na Bíblia de forma literal. O plano da redenção humana através de Cristo é tudo literal. Mas tem coisas que têm um ponto de interrogação e também não é necessário para a salvação. Para você ser salvo, não é necessário você interpretar esta questão de forma correta. Não é necessário acertar para ser salvo. A Bíblia não tem resposta para tudo, mas tudo que é necessário para sermos salvos e andarmos na presença de Deus está completo e de forma literal, sem deixar margem para nenhum questionamento. Então é isso aí, dá um joinha se gostou. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.